Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que nos dão uma honra, nos visitando pela primeira e a segunda vez. Dizer da grata satisfação de nós, em tempos tão difíceis, congregarmos juntos e sabermos que o Todo-Poderoso, Ele está aqui mais uma noite conosco. Também não poderia deixar de dizer da minha alegria no coração de rever a irmã Aline e o irmão Roseliano, que são filhos nossos, estão residindo em Estância Velha e hoje nos dá uma honra de estar aqui cultuando a Deus conosco também. Alegra o meu coração. O irmão Roseliano, que levou a sério a pandemia e aproveitou a quarentena e agora está comprando uma Topic. Cada vez que ele aparece aqui, a irmã está grávida. Aleluia. É que ele lê muito aquele versículo que diz: crescei e multiplicai. Glória a Deus. Esse ano é o ano das mulheres grávidas, né? Meu Deus, olha. Verdade. A senhora escapou por pouco, irmã Eva. Aham. Aleluia. Tem alguma mulher que quer ficar grávida aí? Os maridos estão tudo ficando desviados. Não vai mais lá naquela igreja. Vai lá, o pastor ora e as mulheres ficam grávidas. Aleluia. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Só um irmão veio lá atrás, então eu volto para pregar outro dia. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, o livro do Dr. Lucas, o capítulo 6. Livro, segundo escreve e relata Lucas, o capítulo 6. Dos evangelhos de Jesus Cristo, Lucas é o único que vai relatar aquilo que foi contado para ele. Então nós vamos ler a palavra ao qual Lucas escreve no capítulo 6 e no verso 6. Capítulo 6, verso 6. Eu acho que está com ganho demais o meu microfone. Se baixar um pouquinho vai ficar melhor, Eda. Lucas 6, 6. Os que encontraram, digam amém. Eu gostaria que todos sentassem, inclusive os porteiros, só ficasse um lá na porta, todos sentados para ouvir a palavra de Deus, sem movimento, sem falatório, porque a palavra que cura, salva, liberta e transforma a vida de um homem. Então nós ficamos aptos dentro da palavra de Deus quando nós sentamos para ouvir. Lucas 6, 6 diz assim: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, diga comigo, ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para que acharem do que acusar. Mas ele, Cristo, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, diga comigo, levanta-te, e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Quantos creem no milagre de Deus? Quantos creem no poder de Deus? Quem estava aqui domingo viu que nós começamos a meditar numa palavra ao qual nós sabemos que todo socorro ele vem da parte de Deus. Então cada vez que nós procuramos socorro em Deus, nós temos que ter a convicção que de alguma forma, de alguma maneira Ele vai trabalhar na nossa vida para que isso venha se concretizar. Mas toda vez que nós procuramos socorro em Deus e Ele atenta para nos abençoar,
porque a Bíblia diz que os seus olhos não estão agravados, que não possam nos enxergar, e nem sua mão encolhida, que não possa ser estendida e nos alcançar. Então, quando Deus ele procura cada um de nós, em meio às nossas aflições, às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, em meio a toda a turbulência da nossa vida, Ele só necessita de algo para que isso venha se concretizar na nossa vida, que é a fé. Então nós temos que crer naquilo que nós pregamos, nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que crer naquilo que nós vivemos no dia a dia, que é a palavra de Deus. Quando nós cremos nessa palavra, quando nós cremos em Deus, a partir daí nós começamos a nos habilitar a receber aquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. Ou seja, quando nós começamos a obedecer à vontade de Deus, Deus começa a se manifestar de uma forma diferenciada na nossa vida. Quem estava aqui domingo viu que nós começamos a palavra dizendo que a primeira coisa que Deus falava na sua palavra para todo aquele que Ele gostaria e que queria de alguma maneira usá-lo como intermediário de alguma bênção, Deus dizia: cinge-te, ou seja, levanta-te. Quando Deus se refere a cinge-te, levanta-te, Deus está dizendo: te prepara, porque vai vir coisa nova na tua vida. Deus não vai dizer para ninguém que esteja deitado, prostrado, deitado, sentado. De alguma forma Deus vai chamar a atenção, Ele começa a falar conosco, mas Ele vai dizer: levanta-te. Então quando Deus diz: levanta-te, cinge teus lombos, Deus está dizendo: te prepara, porque vai vir coisa boa para ti. Só que toda vez que Deus Ele prepara para trazer coisa boa para nós, Ele precisa nos provar antes. Ele precisa nos capacitar de alguma forma para que nós venhamos a suportar a sua honra e suportar aquilo que Ele vai dar de carga para nós levarmos. Porque para nós carregarmos a honra de Deus, para nós suportarmos aquilo que Deus tem de inovação na nossa vida e aquilo que vai ser grande para nós, Ele tem que nos preparar. Se Ele não nos preparar, nós não vamos, primeiro, conseguir carregar a honra de Deus. Segundo, nós não vamos conseguir suportar o tamanho do grau de dificuldade que vai vir sobre a nossa vida. Porque assim como Deus trabalha para nos exaltar, nos levar a um nível maior, o inimigo das nossas almas trabalha paralelamente para nos destruir, para nos atingir. E às vezes, por incrível que pareça, não precisa que muito esforço do inimigo para que ele consiga nos tirar do foco, da vontade e da certeza que Deus tem para nos abençoar. Então o inimigo ele vem para nos abater, ele vem para nos tirar do foco, da parte aonde Deus vai trabalhar na nossa vida. Preste atenção. Quando Jesus se apresenta aqui, era um sábado, os próprios fariseus e os próprios escribas, eles estavam aguardando para que Jesus manifestasse o seu poder, a sua graça, o milagre sobre a vida daquele homem que tinha a mão mirrada, era uma mão ressequida. Eles estavam aguardando para que eles pregassem contra a lei de curar no sábado, de trabalhar, de guardar o sábado, que Jesus não poderia fazer aquilo, para ter um motivo para acusá-lo. O problema dos fariseus é que eles são muito religiosos. O problema dos fariseus é que eles são santos demais. E isso tem distanciado, tem afastado muitas pessoas das igrejas, porque elas são religiosas demais. E quando nós falamos em religião, a primeira coisa que vem na nossa mente parece que é adorar imagens, parece que é esculpir imagens, que é idolatrar alguém. Não é só isso. A religiosidade, ela atinge o nosso coração, o nosso caráter, que nós carregamos da parte de Deus, quando nós achamos que nós não somos pecadores, que só existe pecado no meu irmão. Quando apenas eu tenho a capacidade somente de apontar o dedo, acusar e achar que eu sou mais que alguém dentro do Evangelho de Cristo. Sendo que relativamente eu tenho que ter o entendimento de que todos os dias nós pecamos.
Todos os dias, eu e você, nós acabamos errando e sendo falhos com Deus em alguma parte da nossa vida. Então não cabe a mim, não cabe a você a pegar a pedra para julgar e dizer quem errou, quem não errou, que atire a primeira pedra. Essas são as palavras de Cristo. O problema é que os fariseus, eles ficam de plantão o tempo inteiro. Eles ficam aguardando que você falhe, eles ficam aguardando que você erre, para poder levantar o dedo, te acusar e tentar te derrubar de alguma forma. Às vezes quem mais investe para derrubar você não é o seu inimigo, mas sim aqueles que convivem dentro da sua casa, no seu trabalho, aqueles que convivem na sua família. Eles não querem ver você progredir, eles não querem ver você crescer, eles não querem ver você crescer ministerialmente, eles não querem ver você fazer nada. Por quê? Porque parece que as pessoas torcem para que tudo dê errado. E muitas vezes nós temos áreas nas nossas vidas que elas são mirradas, que elas são ressequidas, que elas são judiadas. Coisas que na nossa vida nos impedem, os problemas que nos impedem de conquistar. Coisas grandes, coisas que nos envergonham, que nos entristecem, que nos limitam da aproximação e da relação para com outras pessoas e também para com Deus. Deus é o Deus ilimitado. Deus não se limita à capacidade do homem. Deus não se limita à fé do homem. Porque se você tivesse que ter muita fé para se aproximar de Deus, talvez nem eu e nem você jamais chegaríamos a ter uma intimidade com o Pai. Os que estão me ouvindo, digam amém. Jesus deixa bem claro que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e quem já viu o tamanho de um grão de mostarda, tu coloca ele na palma da mão, ele some, você não enxerga. Se cair aqui, ninguém jamais vai achar, é muito difícil, só com lupa, muita dificuldade. Então o que nos chama a atenção é que para nós nos aproximarmos de Deus, vivermos as coisas de Deus, nós precisamos ter uma intimidade com Ele, nós precisamos ter a certeza da obediência em tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. E talvez é isso que nós vamos achar como dificuldade. O que a Bíblia fala sobre esse homem do capítulo 6 do livro de Lucas é que ele tinha essa mão ressequida, precisavam de um milagre. E quantos de nós precisamos de um milagre um dia? Se não hoje, ontem, se não ontem, amanhã. Se não amanhã, será outro dia. Todos nós vamos precisar de um milagre. Eu preciso de um milagre hoje, eu sei que eu vou precisar amanhã. Então o milagre, ele está com a sua soberania da parte de Deus. O milagre, ele depende de aonde eu vou alcançar esse objetivo, de como eu vou me aproximar de Deus. Mas como nós vamos conseguir isso para que Deus trabalhe, para que Deus haja dessa maneira e libere as coisas que estão amarradas em nossas vidas? Como é que nós vamos conseguir isso? Como é que nós vamos conseguir chamar a atenção de Deus? Coisas que nos aprisionam, coisas que nos amarram. E eu vou dizer mais, escuta o que eu vou dizer, os que me ouvem digam amém. O que te amarra não são coisas grandes, o que te amarra são picuinhas, são coisas pequeninhas, são tititi, são mimimi, são coisinhas pequenas do dia a dia que vai infeccionando, vai criando uma ferida e vai virando um câncer, e esse câncer vai te corroendo todos os dias. A partir de hoje você tem que tomar um novo rumo na sua vida. Você tem que ter um entendimento que Deus é soberano sobre todas as coisas, e se Ele te ama, não importa se A, se B, falou ou não falou, o que importa é Ele que te ama, o que importa é Ele que te levantou, o que importa é Ele que te criou, o que importa é Ele que te deu uma identidade, o que importa é Ele que te chamou pelo nome. O que importa é Ele que quando você cai, Ele diz: levanta porque eu estou contigo. Mas meu irmão não acredita em mim, e aí? Mas minha esposa nem acredita tanto em mim, e aí? Mas meu esposo nem acredita tanto em mim, e aí? Nem meu pai, nem minha mãe acreditam muito em mim, e aí? Nem os irmãos da igreja acreditam no meu potencial, e aí? Você vai parar por causa disso? Ou você vai levantar a cabeça e vai se aproximar do mestre? Ou você vai se erguer e dizer: pouco me importa o que estão falando, pouco me importa o que estão pensando, eu sei do meu chamado. A Bíblia diz que
Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Graças a Deus que acordaram. Quantas vezes nós vamos compreender as coisas de Deus sobre a nossa vida? E às vezes Deus está de alguma forma nos chamando para esse tempo de acordarmos, e nós ficamos lá comendo mosca, vivendo de estatística, vivendo de migalha, aceitando a escravidão com as sobras do Egito. É aquilo que nós estamos vivendo, sendo que Deus tem mais, sendo que Deus quer mais. Só existe um Deus. Então, se só existe um Deus na sua vida, na minha vida, Ele sabe todo momento qual é a minha necessidade, qual é a sua necessidade. Jeremias 1:4. Olha só. E o Senhor me deu essa mensagem. 5. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, e antes de você nascer, eu te separei e te nomeei para ser meu profeta às nações. Eu carrego essa promessa, você carrega essa promessa. Às vezes as pessoas dizem: mas pastor, o que o pessoal vai achar? Irmão, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu tenho um compromisso e tenho uma aliança firmada com aquele que me chamou. Eu tenho um compromisso e uma aliança com aquele que disse: vamos casar? Vamos. Casamento é até que a morte nos separe. No nosso caso, com Deus, nem a morte vai nos separar, porque quando nós morrer, nós vamos se juntar com Ele. Aí é que nós vamos para perto dEle. Diga aleluia. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, se essa condição de crer, de ter fé, nos aproxima de Deus, existem algumas condições que nós temos que ter como primazia, são primordiais para nos levar a esse nível. A primeira que eu vejo nisso é que você sempre vai ter que estar no lugar aonde Jesus está. Se você procurar andar com Ele, se você se aproximar dEle, se você ir nos lugares aonde Ele está, se você se comportar do jeito que Ele quer, é dessa maneira que você vai atrair a atenção dEle. Ele vai se voltar para você. Não importa se tem fariseu, não importa se tem alguém contrário, mas você está se aproximando do Mestre. O Mestre está aqui essa noite. Não, você não entendeu. O Mestre está aqui essa noite. Então, se Ele está aqui, esse é o lugar de você se aproximar dEle. Esse é o momento de você dizer: eu estou entendendo. Sucedeu que em outro sábado entrou Ele na sinagoga e ensinava. Então, toda vez que o milagre está para acontecer dentro da nossa vida, da nossa geração, é porque Jesus está nos ensinando algo. Toda vez que Deus se movimentar para fazer um milagre na sua vida, Ele quer te ensinar algo. A Bíblia diz que Ele estava ensinando. Ora, achava-se ali um homem cuja mão estava ressequida, a mão direita estava ressequida. Jesus estava ensinando, sua palavra estava sendo pregada. O que o homem da mão errada fez? Se eu for entrar aqui nesse culto aqui, esse negócio vai ficar bom, hein? Por que as pessoas não veem milagre? Porque elas não se aproximam de Cristo. Por que elas não conseguem se aproximar de Cristo? Porque muitas vezes elas não procuram no lugar certo. Muitas vezes elas acham que são pessoas autocapacitadas para si mesmo conseguirem dependência total, sem a ajuda de Cristo, sem a liderança de um rebanho. E isso está acontecendo muito nos últimos dias. Pessoas estão vivendo com síndrome do pânico, pessoas estão vivendo com depressão, pessoas estão vivendo apavoradas, com muito pânico, esquecendo que há um Deus que é maior que todas as coisas, que há um Deus que é soberano. Então, às vezes nós temos que nos conscientizar que nós temos que ir até onde Jesus está. Até onde Jesus está fazendo milagres, até onde Jesus está ensinando.
O problema é que muitas pessoas buscam esse milagre nos lugares errados, buscam no tempo errado, buscam essas oportunidades, e tem outras que nem buscam. Esse homem estava onde Jesus estava, ele estava no lugar certo, e Jesus estava operando milagres. Então quando ele entra naquela sala, quando ele entra naquele ambiente, quando ele entra naquele lugar, e ele vê Jesus pregando, ele disse: aqui é o lugar certo, é daqui que eu vou sair com o meu milagre. Para contrariar todos aqueles que achavam que Jesus não iria curar no dia de sábado, Jesus vai lá e faz o grande milagre. Agora, onde Jesus está? Aonde Jesus está dentro da nossa vida? Aonde Jesus está dentro do nosso coração? Jesus sempre vai estar no meio daqueles que os buscam. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, quando nós nos reunimos para adorarmos a Cristo, nós vamos entender que Ele sim está no nosso meio. Como é que se chama isso? Igreja. Eu sou igreja, você é igreja, você é igreja, você é igreja, você é igreja. Nós somos igreja. Quando nós nos reunimos, nós começamos a fazer parte do corpo, ao qual Cristo é o cabeça, mas nós fizemos parte de um corpo. É por isso que nenhum membro sobrevive fora do corpo. Tira um braço e deixa um tempo fora, e aí deixa uma semana, 2 fora, tirou o braço. Os que estão me ouvindo, digam amém. Aí você vai lá, depois de uma semana, você pega esse braço e diz: pá, me esqueci desse pedaço aqui que era do corpo, coloca aí para mim. Aí vai colocar. Esse braço vai estar ruim ou vai estar bom? Vai estar ruim, vai estar podre. O que vai acontecer com esse braço? Vai apodrecer, vai morrer. Uma perna, um dedo, uma unha, porque faz parte do corpo. É por isso que nós temos que ter esse entendimento. Quando nós nos afastamos do corpo, nós estamos arriscando a nossa vida espiritual de morrer. E é isso que o inimigo está trabalhando, para que nós venhamos a nos afastar do corpo. Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está aqui essa noite. E não adianta nós idolatrarmos, não adianta a idolatria vir acima de tudo, porque isso não vai causar efeito nenhum. O sentimento ele tem que ser natural. É por isso que você vai ver alguém entregando a sua vida para Cristo, porque foi tocado pelo próprio Espírito de Deus, porque ninguém pode convencer o homem do seu pecado, ninguém pode convencer o homem do seu erro, a não ser o próprio Espírito de Deus, a não ser o próprio Deus, a não ser o próprio Cristo. Quando um irmão, quando uma irmã entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele está confessando e dizendo: olha, o único que pode me salvar, o único que pode me curar, o único que pode me transformar é Ele, homem nenhum na terra. Então quem convence é o homem, não é? Quem convence é Deus, é o Espírito de Deus, não é o homem. Agora imagine esse sentimento no coração de Deus, vendo alguém que não conhece a Cristo, que não vai na igreja, mas chega um certo momento que ele se entrega de coração, de corpo, alma e espírito. É por isso que buscar a Deus em meio a uma idolatria de nada adiantaria, ficaríamos na mesma condição dos fariseus. Eu sou o Senhor e esse é meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra, nem a imagens de escultura, ou ambientes do pecado. Isaías 42. Não há outro, é só um Deus, é só uma maneira, é só um jeito de nós chegarmos e nos aproximarmos dEle. Para nós nos aproximarmos de Cristo, termos essa oportunidade de nos levantarmos, crermos naquilo que Ele está ministrando sobre a nossa vida e o milagre acontecer, nós precisamos vencer o preconceito religioso. Nós precisamos vencer esse preconceito. É essa coisa que parece que é um vírus na vida das pessoas. As pessoas são religiosas demais.
As pessoas são tão religiosas que elas acham que a placa da igreja é que vai fazer a diferença. As pessoas são tão religiosas que acham que é o cabelo que vai fazer a diferença. As pessoas são tão religiosas que acham que é a saia, a calça, o vestido que vai fazer a diferença. A Bíblia diz que é para nós andar com ordem e decência. Mas nós não podemos nos apegar a isso, que isso vai virar uma religião. Se vocês começarem a adorar demais o pastor Medina, é religião. Se você adorar demais qualquer outra coisa, é religião. Jesus não era religioso. O evangelho foi feito para pregar a toda criatura. É para nós sermos discípulos de Deus, discípulos de Cristo. Sermos testemunha em todo tempo, em todo lugar. Ser testemunhas de Cristo é testemunhar o que Ele fez na minha vida. É você ter a autoridade, o princípio de Deus sobre a sua vida. Para quê? Para que você possa dizer: eu era assim e hoje sou assim. Quem é que fez? Jesus fez na minha vida. Antes eu era uma pessoa doente, antes eu era uma pessoa deprimida, antes eu era uma pessoa que tinha depressão, antes eu era uma pessoa que tinha câncer, antes eu era uma pessoa que tinha AIDS, antes eu era uma pessoa que estive preso, antes eu era uma pessoa que era 7-1, antes eu era uma pessoa que era mentirosa, mas eu fui mudando, antes eu era uma pessoa que tinha meu casamento destruído, mas eu fui mudando. Por quê? Porque a palavra de Deus ela foi trabalhando e eu deixei de ser crítico. Os meus olhos críticos me levavam a uma religião repugnante. Deus rejeita esse tipo de gente. Deus não deixa que ele se aproxime, porque ele é praticamente o santo dos santos. Ele não consegue avançar em nada dentro da igreja, porque todo olho é muito crítico. E quando nós somos críticos demais, nós nos distanciamos de Deus. Isso espiritualmente vai nos corroendo, vai nos matando. Os escribas e fariseus observavam-no, procurando a ver o que ele faria na cura do sábado, a fim de acharem o que acusar. Em vez de interceder, em vez de ajudar, em vez de estar ali intercedendo, não, eles ficam olhando onde é que ele vai errar, onde é que ela vai errar. Cada vez que eu vejo um obreiro se aproximar do altar, que nós damos um tema, eles estudam, se preparam, eu fico intercedendo em casa. E quando eles assumem o púlpito, quando o coral assume para cantar, quando assume um departamento para fazer alguma coisa, eu estou lá intercedendo de Jesus, abençoa eles, Jesus usa eles, usa. Pastor, mas e se eles usar mais que e se Deus usar eles mais que o Senhor? Aí eu me sinto muito honrado, porque daí eu sei que eu cumpri meu papel. O líder não é medido pelo que fala, o líder é medido pelo aquilo que ele faz. Tem líder que fala demais, tem gente que fala demais na igreja, porque eu faço, acontece, porque se me entregar aqui eu detono. Detona nada. Então tem que ter essa percepção. Se você é líder de um departamento, trabalhe para fazer discípulos e que eles sejam melhor que você. Jesus disse assim, que ele ia discipular, que ele ia trabalhar com seus apóstolos, com aqueles discípulos dele, mas que eles fariam milagres maiores do que ele, se crer, se entendesse o propósito. E às vezes está faltando isso dentro da igreja, essa unidade. E essa unidade nós só conquistamos quando nós temos o entendimento dessa palavra. É de nós não sermos tão religiosos, tão críticos. Não, porque eu estudei a teoria de fulano e eu concordo com isso, eu sou um arminiano. Não, mas eu sou um calvinista e tenho as minhas convicções. Eu vou dizer para vocês que eu não sou nem calvinista e não sou nem arminiano, mas eu sou de Jesus Cristo. Eu sou pela palavra. Então aquilo que a palavra está me ensinando é por ali que eu vou. Mas o senhor erra, pastor. Quem não erra? Eu estou sujeito. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais responsabilidade você pega de Deus, maior é o seu risco e o seu grau para errar. O problema é que o fariseu, ele não faz nada, ele senta, não ajuda em nada, facilita e ainda faz oração de bruxo ainda, de feiticeiro, para dar tudo errado. Além de ele não fazer nada, ele ainda fica te criticando. Se fosse eu,
eu ia pregar de outro jeito. Se fosse eu ia cantar tal música no coral. Se fosse eu ia dançar tal música no exército. O que tu quer, irmã? Não ajuda em nada, não faz nada e fica criticando. O que tu quer, irmão? Não faz nada, não ajuda em nada e fica criticando, faz alguma coisa. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu acho que nós tínhamos que mudar algumas coisas na igreja. Eu disse: beleza, diga a sua lista. E ele disse: pastor, nós vamos ter que ter um tempo porque é bastante coisa. Eu disse: glória a Deus, senta aí. E ele veio e ficou uns 40 minutos falando comigo, porque eu acho que é isso, porque eu acho que é aquilo, porque beleza, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando tirar uns dias de férias, e tu é um obreiro crente, tu é um obreiro safo, eu vou fazer uma reunião com a igreja, e vou sair meus 30 dias de férias, e você assume tudo, obreiro, departamento, as contas, assume tudo, tudo. E quando eu voltar, nós conversamos. Não, meu chamado não é esse, pastor, a administração não é comigo, eu sou do óleo. Ai, irmão, quando ele me disse que era do óleo, pensa, que eu tinha vontade de dizer: Jesus, dá uma olhadinha para o lado, só um pouquinho aí, que eu vou ter que tratar com essa botija de óleo aqui. É santo demais. Pior ainda, é que ele não concluiu o assunto dele, que ele veio conversar comigo e ainda saiu achando que eu não tinha dado atenção. O problema não é as pessoas que olham aquilo que você construiu, aquilo que você já concluiu. A nossa construção da igreja, esse prédio, o ministério, todos esses projetos da missão, não é isso. O problema são as pessoas que não te ajudaram a construir, que não carregaram as pedras, que não limparam o caminho, que não ajudaram a carpir, que não ajudaram a fazer nada. Então cuidado, porque aquele que te chamou é maior que todos esses. Aquele que te chamou é fiel para cumprir a promessa sobre a sua vida. Por incrível que pareça, a religiosidade hoje é o maior empecilho para que as pessoas tenham uma experiência com Deus. O que mais afasta as pessoas de Deus é a religiosidade. É quando nós não temos a capacidade de nos analisar e dizer: eu também sou pecador. Talvez não com o mesmo pecado, mas eu erro aqui. Em algum ponto eu erro. Quem nunca teve pecado foi Jesus. Esse não tem. Foi o Cordeiro, mudo, calado, sem pecado, sem fazer nada. Esse foi morrer na cruz por mim e por você. Ele sim. Agora eu e você pecamos no olhar, pecamos no pensamento. De qualquer forma nós somos pecadores. E aí eu pergunto: Deus não te ama? Te ama. Deus não quer você perto dele? Quer. Deus não está lá de braços abertos como para o filho pródigo dizendo: venha. O bom pastor não foi lá buscar uma das 99, ele não deixou as 99, não foi lá buscar uma. Não é assim que funciona? Por quê? Porque o amor de Deus é dessa forma. Mas às vezes o preconceito, isso nos deixa distanciado da parte de Deus. Ideias religiosas, isso nos consome a cada dia, são distorcidas todos os dias. As pessoas distorcem as coisas. Sem ter um respaldo pela palavra de Deus, elas vão tomando o seu entendimento e isso vai criando uma religião dentro dela que vai deixando, daqui a pouco não vai ter igreja para você. Deixa eu dizer uma coisa, pastor, eu queria congregar na igreja perfeita. Quantos queriam congregar numa igreja perfeita? Eu queria. Quantos queriam? Existe uma igreja perfeita, mas ela não está aqui na terra, ela está lá no céu. Aqui por enquanto nós vamos ter que se virar como podemos, gente. Aqui é desse jeito. Por isso que Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para você se comprometer mais com aquilo que Deus te chamou, e aí Deus vai te honrar porque Ele vê o teu comprometimento.
e você vai ter o respaldo da palavra de Deus. Será que todo mundo Será que todo mundo enxerga Deus na sua vida? Será que todo mundo vê Deus na sua vida? Será que as pessoas entendem o que você aprendeu sobre Deus? Será que as pessoas têm um entendimento que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus? Ou eles te veem como um meia boca, uma irmã meia boca? Porque não pensa que o povo é bobo não, gente. O povo não é bobo não. Ainda mais aqueles que estão lá, orando, jejuando, buscando a Deus. Não, ninguém é bobinho não. Será que tudo aquilo que nós aprendemos sobre Jesus ou sobre Deus está verdadeiramente na Bíblia ou é apenas uma religião? Será que nós somos papagaios que nós ouvimos, falamos? Eu vou citar um exemplo. Quantas pessoas estão aqui fazendo GD? Não tenha vergonha, levante a mão. Estou fazendo GD. Pode baixar a mão. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que estão fazendo GD, em algum momento, mesmo com muitos anos de crente, foram estudar alguma coisa que disseram: ixi, isso aqui eu achei que era outra coisa. Uma coisa, duas coisas, três coisas. Quantos passaram por essa experiência de estar estudando e dizer: poxa, eu não sabia que a fruta do bem e do mal não era uma maçã. Eu sempre li que era maçã. Não sei onde é que você leu. Não, mas eu vi alguém falar. Você pode ter ouvido alguém falar que era maçã, mas na Bíblia não diz que era maçã. Está entendendo? Então tem certas coisas que nós vamos no embalo. E o problema bem no embalo é que qualquer um vai te levar. Agora, quando você tem conhecimento, para aí. Só que esse conhecimento você tem que ter o discernimento de não ter olho crítico. Você tem que ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Todos nós vamos passar por um processo. Não é porque eu estou aqui que eu sei mais que os irmãos. Eu sei que aí embaixo tem mais gente que sabe muito mais do que eu. Só que hoje a oportunidade é minha, amanhã vai ser sua. Quando você tiver a sua oportunidade, faça aquilo que está na palavra de Deus. E ele, porém, respondeu: por que transgredir vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus está falando em Mateus capítulo 15. Por quê? Por causa da vossa religião, por causa da vossa tradição. Não vamos deixar que isso venha nos consumir. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Aquilo que os irmãos fizeram domingo aqui na igreja: assumir publicamente, na frente de todo mundo, para que todos saibam que a sua fé está em Cristo. O homem da mão ressequida, da mão mirrada, o que é que ele fez? Estava cheio de fariseus, cheio de religiosos, cheio de gente lá. Ele chegou e disse: não, eu creio que eu vou ser curado. A minha fé está nesse homem aí, ó. A minha fé está nesse cara aí, ó, que está pregando. Ele era o próprio Deus. Então, quando nós assumimos publicamente, é por isso que a confissão de fé, é por isso que quando nós declaramos que Cristo é na nossa vida, o próprio milagre já começa a surtir efeito. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou-se e permaneceu em pé. Versículo 8. Ele foi para o meio, onde estava todo mundo, onde ninguém acreditava, os pessoal achavam que era sábado, que não ia acontecer nada. Ele disse: é hoje que ele vai falhar, ele não vai fazer nada aqui, não vai fazer nada não. Jesus foi lá e disse: vem para o meio aqui, ó. Jesus vai fazer um milagre no meio de todos aqueles que não acreditam em você, de todos aqueles que duvidam que algo vai acontecer na sua vida. É assim. Isso nunca vai crescer, isso nunca vai ser empresário, isso nunca vai ser nada. Quantos de nós já ouvimos isso de um parente, de um pai, de uma mãe, de um vizinho, de alguém dentro da empresa? Isso aí não vai crescer, isso aí vai morrer desse jeito aí. Não aceite isso, rejeite. Os estudiosos dizem que nós temos 3 segundos para rejeitar qualquer palavra negativa na nossa vida, mesmo que seja em pensamento. Rejeite.
Quando alguém disser, você não vai ser isso, você não vai ser, rejeita. Não cabe ao ser humano dizer isso para você e determinar, cabe a Deus. Deus é que pode falar sobre toda a sua vida, Deus é que pode dizer o que vai acontecer na sua vida. Muitas vezes nós queremos bênção para a nossa vida, muitas vezes nós queremos só as bênçãos, mas não queremos assumir a nossa fé. Tem pessoas que têm vergonha de dizer, olha, eu sou crente, eu vou na igreja. Tem pessoas que têm vergonha de carregar a Bíblia. Você não pode ter vergonha, você não pode negar a sua fé. Isso é obediência a Deus diante dos outros. Quando nós obedecemos as coisas de Deus diante dos outros, o respaldo vem dele. É por isso que Jesus chamou aquele cara para o meio da multidão, para o meio de todo aquele povo que estava ali. E a Bíblia diz que ele permaneceu no meio e em pé. Então, quando ele assume publicamente que a sua fé estava em Cristo, quando ele assume publicamente, ele começa a obedecer. E quando ele obedece, o milagre começa a acontecer. Diga comigo, a obediência. Vamos de novo, a obediência gera milagres. Então, quando nós somos obedientes àquilo que Deus está nos chamando, o milagre ele vai acontecer. O problema é que às vezes nós temos receio de ser rejeitados. Talvez isso aconteceu só comigo, mas quando eu me converti ao Evangelho, quando eu disse, Jesus é meu Salvador, e eu vou virar crente, eu vou ir para a igreja, eu vou começar a frequentar a igreja, meus primos, meus familiares, meus amigos, começaram a assumir aos poucos e dizer, esse cara está maluco, esse cara está bem doidão, parou de beber, parou de fumar, parou de cheirar, parou de um monte de coisa aí, bem malucão, agora é que ele enlouqueceu mesmo. E às vezes eu não entendia, porque eu estava querendo algo de bom para a minha vida, eu queria sair daquela vida de desgraça, e parece que os meus amigos não queriam que eu fosse o lugar da bênção, queriam que eu permanecesse no lugar da desgraça. Então eu comecei a entender que eles não eram meus amigos, que meus amigos é aqueles que diziam, eu torço por ti, eu confio em ti, você vai ser o melhor, você vai ser grande, você vai ser curado, você vai ser transformado. Então as rodinhas começaram a sumir, os contatos do celular começaram a desaparecer. Então não se preocupe se você está vindo da igreja, se você está se dedicando para se aproximar perto do Pai e seus amigos começarem a te abandonar. O que você tem que ter a confiança é que o verdadeiro amigo, esse não vai te abandonar, esse não vai te envergonhar. Quando você rejeitar isso, você está dando legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida. Não dê esse espaço. Em frente. Não tenha vergonha de dizer que você ama Cristo. Não tenha vergonha de dizer que você ama a Deus. Não tenha vergonha de dizer que você quer o melhor para a sua vida espiritual. Mas vão me taxar de fanático. Deixa que fala o que quiser. Você não é fanático. Você tem que ter essa convicção. Não é um fanatismo. É a busca da salvação individual para mim, para você, para cada um de nós. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mateus capítulo 10. Toda vez que você negar Cristo, Cristo se dá o direito de te negar também. Uma vez uma funcionária minha disse para mim assim, o senhor é da igreja? Eu disse, sim, sou. O senhor é desses crentes da igreja? Sou, muito crente. Sou crente ao quadrado. Eu acho que o senhor não deveria de falar isso dentro do escritório, porque tem clientes que vêm aqui, mas não são da mesma religião comigo. Primeiro que eu não tenho religião. E eu fui deixando ela falar. Aí eu perguntei no que ela acreditava, no
que ela cria? Ela disse, eu creio na energia positiva. Eu disse, uau! É a SSU ou RGE ou CE? Porque energia positiva para mim, irmão, bota o dedo na tomada ali, você vai ver o que é energia positiva. Não, mas eu creio nas coisas cósmicas. Que cósmica, irmão? Você tem que crer na palavra, você tem que crer em Cristo. Então eu perguntei para ela, e se você morresse hoje? E ela fez, credo, cruz. Eu disse, não, calma, tu não vai morrer hoje, mas eu estou te perguntando, se você morresse hoje, você queria ir para o céu ou para o inferno? Aí ela me olhou, ela deu uma pensada, né? Se ela dissesse céu, ela ia dar razão para mim, sim ou não? Mas se ela dissesse inferno, ela mesma estava se condenando. E quem quer ir para o inferno? Porque inferno tu já lembra do chifrudo, do garfo, fogo. Não posso me movimentar muito. Então ela ficou, e o que eu falo? E eu deitando e rolando. Eu disse, se você morresse hoje, para onde você queria ir? Aí ela saiu com essa. Ah, seu Wagner, Deus é que sabe. Eu disse, aham. Exatamente. Deus é que sabe. E Deus tem a convicção, se tu morresse hoje, Ele sabia para onde tu ia. E não falei nada de Deus as costas. Quando eu fui sair, eu disse, não, só um pouquinho. Aonde o senhor acha que Deus é meu? Eu disse, minha filha, deixa eu te explicar algo. Quem determina a escolha é nós temos o livre-arbítrio. Eu te perguntei, você quer morar no céu ou quer morar no inferno? Você ficou com medo de dizer no céu, porque você sabia que tinha que ter um compromisso com o chefe, com ele que tem a chave de Davi, aquele que abre a porta. E ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém entrar, serei contigo e ele comigo. Então essa é a diferença da convicção. Mas se você escolhesse o inferno, você sabia que daí não tem mais volta. Então você ficou em cima do muro e jogou a decisão para Deus. Só que a decisão de Deus, ela vem no dia do grande juízo. Então Deus vai saber quem é ovelha, quem é bode, quem o servia e quem não o servia. Deus sabe de todas essas coisas. O que não pode é nós ficar no vale da indecisão. Jesus Cristo estava pronto para ser consumado. Quando antes dele dizer, Pai, está tudo consumado, ele estava pregado no madeiro. Chegando nos últimos momentos de vida como homem aqui na terra, um ladrão à sua esquerda, um ladrão à sua direita. Portanto, um deles olha para Cristo e diz assim, se tu és o Filho de Deus, nos tira daqui, se tu é o Todo-Poderoso mesmo, se tu é o cara. E o outro diz assim, rapaz, não fala assim, eu e tu somos ladrões, somos pecadores, mas esse cara, ele não fez nada. Ele não fez nada, ele está injustamente. Então o ladrão olha para Jesus e diz assim, eu sei que o reino é teu. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Viu como ainda dá tempo? O ladrão estava junto. Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje tu estarás comigo. Esse mesmo Cristo que falou com o ladrão lá na cruz, ele está aqui essa noite. E o que ele está aguardando é que você tome essa decisão. Você não pode ficar no vale da indecisão. Você achar que nos 45 do segundo tempo eu vou decidir. Pode não dar tempo. E quantos vão para um leito de hospital e a família fica desesperada que ele aceite a Cristo para que tudo se resolva aos 45 do segundo tempo? Pessoas que morrem de câncer, pessoas que morrem de AIDS, pessoas que morrem de cirrose, pessoas que morrem atropeladas, pessoas que sofrem acidentes, pessoas que morreram no Covid, que passaram anos e anos ouvindo a palavra, mas nunca tomaram uma decisão. Eram simpatizantes do Evangelho, mas não tomavam uma decisão. Iam na igreja, mas não tomavam uma decisão. Jesus estava chamando pessoas que estavam desviadas, pessoas que estavam paradas na fé, por causa do homem, por causa da mulher, não tomavam uma decisão de chegar perto dele. E nós estamos vivendo os últimos dias na terra e nós precisamos tomar decisão. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Ou é Deus ou é o diabo.
A palavra diz que é sim, sim, não, não. Ainda há tempo para todas as coisas. Então eu creio que tudo isso, se não falar com nós, se não falar conosco nesse tempo, jamais ouviremos de tal maneira essa palavra. Mas chegará o grande dia que nós vamos nos apresentar diante do rei, e o rei vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Em Mateus 25 diz que o rei vai dizer: eu vou apartar à minha direita os bodes das ovelhas. As pessoas estão brincando, achando que tudo é uma maravilha. Agora deixa eu dizer para você, diga para mim, qual é o dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja, a noiva, aquela que é adornada, aquela que foi preparada para o grande dia do arrebatamento? Tem pessoas que não acreditam, tudo bem, eu não vou ficar forçando nada, mas não é eu que digo, é a palavra que diz, que nem os anjos sabem o dia e a hora. A Bíblia só diz que será como um piscar de olhos, e olha, pisca os seus olhos, você vai ver a rapidez que é. A Bíblia diz que andarão dois juntos no campo, e um subirá e o outro ficará. A decisão cabe a mim, a decisão cabe a você. Se nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, isso não acorda, não nos chama atenção, como é que nós vamos sobreviver a isso? Você precisa ter a coragem, você precisa ter a humildade para reconhecer as suas deficiências. Olhe para mim, os que estão me ouvindo, diga amém. Quando você reconhecer as suas deficiências, quando você tiver a coragem e a humildade de dizer: em alguns pontos eu sou fraco, eu preciso mudar, muda em mim, Deus. A partir daí você vai se habilitar. Foi isso que aquele homem da mão mirrada, ele viu. Ele disse: olha, eu tenho uma mão que está ressequida, eu preciso fazer algo. E a Bíblia diz que, fitando todos ao seu redor, disse o homem: estende a sua mão. E ele assim o fez, e a mão foi restaurada. Jesus está aqui essa noite dizendo: eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar seu casamento, eu quero restaurar seu ministério, eu quero restaurar sua empresa, eu quero restaurar seu emprego, eu quero restaurar algo em você. Mas você tem que ter a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe aqui essa noite para falar essa palavra para mim. Não pense que Deus não falou comigo antes de pregar, porque Deus falou comigo antes de pregar essa palavra. Eu comecei ela domingo e estou terminando hoje, mas de alguma forma Deus me chamou no seu particular e disse: eu preciso te falar algo. Ainda tem algumas coisas na sua vida que estão mirradas, e eu preciso restaurar. Então eu comecei a chorar e disse: Deus, cura minha alma, sara minhas feridas, me rasga pelo meio, destroça meu coração, faz qualquer coisa, mas muda então isso que está errado em mim. Eu me atirei aos pés da minha cama, comecei a orar por mim, pela igreja, comecei a orar pelos missionários, comecei a orar pelo meu filho, pela minha nora, pela Nádia, comecei a orar por todos. Depois que eu parei de orar por todos, eu disse: Deus, eu preciso que tu fale comigo. Então o Espírito de Deus começou a falar comigo e disse: coloca em prática tudo aquilo que eu tenho te dado nas tuas mãos. Eu acrescentei fé na tua vida, mas coloca em prática. Não deixa que os desafios venham ser maiores daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Deus disse para mim: coloca a planta do teu pé, determina onde tu quer que ali eu vou te dar por herança. Coloca as tuas mãos e diz: aqui está sarado, não aceita que eu sou contigo. Então eu tinha saído de uma cirurgia da coluna, coloquei a mão nas minhas costas no local da cirurgia e comecei a orar e repreender toda a enfermidade sobre a minha vida e disse: eu não aceito, porque eu sou escolhido teu. Você está entendendo? Daquilo que Deus está para fazer por nós. Mas nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter um entendimento, a humildade de reconhecer as nossas deficiências. Todos nós temos alguma deficiência. Aquele homem só foi curado quando expôs a sua vergonha. Ele teve que mostrar a sua mão mirrada na frente de todo mundo e dizer: olha aqui, eu não sou perfeito, olha aqui, eu tenho uma enfermidade, olha aqui, eu não sou perfeito, olha, eu sou com a mão ressequida. Quando ele se humilha, quando ele mostra os seus defeitos diante de todos e diante de Deus, então o Senhor vai lá e o cura. É isso que está faltando para nós.
baixarmos a crista, descer do pedestal, descer do salto e nos humilharmos diante de Deus. Aquele que me chamou, chamou você, e chamou você essa noite para dizer: eu te chamei porque eu te amo, eu te chamei porque eu quero mudar a tua vida, para que nós venhamos a mudar, quando nós saímos da igreja, nós não saímos da mesma maneira que nós entramos. É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer esse milagre. Nós precisamos ser humildes o suficiente para permitir que nossos líderes possam nos ensinar, que o pastor possa repreender, porque o pastor é ele que tem a condução do rebanho com seu cajado. Se algo sair errado, é responsabilidade do pastor com Deus. O cajado está na sua mão. É por isso que aquele que carrega um cajado, tanto de liderança de qualquer departamento ou na igreja, da própria igreja, nós temos que ter essa responsabilidade, sabendo que Deus vai cobrar de nós. Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: portanto confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente traz cura. A oração de uma pessoa que quer obedecer a Deus tem muito poder. Então nós temos que entender isso. Porque você não pode ficar nesse vale de indecisão, você achar que não é o dia. Não, eu vou deixar para a semana que vem. E se Jesus voltar até a semana que vem? Tem alguém no nosso meio que está aqui dentro da igreja que não é crente, não é evangélico, não vai na igreja, mas está aqui hoje? Levante a mão. Eu não sou crente, não sou evangélico, não vou na igreja, mas estou aqui. Levante a mão. Tem alguém? Não sou crente, não sou evangélico, não vou na igreja, mas estou aqui. Alguém me convidou e eu vim. Tem alguém? Tenha coragem de levantar a mão e dizer: eu estou aqui. Não tem ninguém? Todo mundo aqui já veio na igreja? Beleza. Agora olha a segunda pergunta. Pastor, eu ia na igreja, eu frequentava a igreja, eu ajudava na igreja, eu até fazia parte no departamento, eu até fazia alguma coisa na igreja, mas por um período eu parei. Me entristeci, errei, fui machucado, e eu não quero saber o motivo, eu só quero saber se você está aqui. Você ia na igreja, você frequentava a igreja, mas você parou, você deu um tempo. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: olha, fui eu que te trouxe aqui. Eu quero saber se tem alguém aqui que tenha a coragem de levantar a mão e dizer: eu estou aqui, pastor. Eu tinha parado, mas eu estou aqui. Uma mão levantou. Uma mão levantou. Essas determinações, elas mudam a nossa vida espiritual. Como é seu nome, filha? Não entendi. Jaqueline. Você entendeu o que eu falei, Jaqueline? Fique de pé. Você entendeu que não é nenhuma regra que vai te condicionar se você é de Deus, se você não é de Deus? Não são as pessoas que vão determinar isso aí, mas o seu coração já é de Deus, sua vida é de Deus. Então é isso que te condiciona a renovar a sua aliança com Deus, de dizer: Deus, eu errei, como o pastor errou, como muitos erraram, eu até pensei errado, mas hoje eu reconheço que eu não tenho como sobreviver sem tu. Eu até reconheço, cadê a banda para vir para cá? Eu reconheço que eu não tenho como sobreviver em meio a tudo isso que está acontecendo se o Senhor não estiver comigo. Eu queria perguntar para a irmã se a senhora tem essa convicção que eu estou falando. Tem? E a senhora gostaria de voltar para Cristo hoje? Amém? Meu Deus. É seu esposo? É? Meu nome dele? Henrique. Levanta aí. Henrique, se eu pudesse, tivesse liberado, eu ia ir dar um abraço na tua esposa, porque eu estou muito feliz. Então, como eu não posso, tu vai dar um abração nela aí. Abraça o nome de Deus. Isso. Olha que coisa linda, irmão. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus? Olha que coisa linda.
Janaína, né? Jaqueline.